Olá, bem-vindos ao canal Cuidando de Pessoas com Feridas e Estomias. Eu sou Isabela Gonzaga, enfermeira, estomaterapeuta, e nesse espaço a gente conversa um pouco sobre o cuidado a pessoas que têm feridas ou estomias. Nesse vídeo eu quero falar sobre cuidados a quem usa gastrostomia. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu oriento como alimentar uma pessoa que tem gastrostomia, cuidados para prevenir complicações como obstrução do catéter, broncoaspiração do paciente. Vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para que você possa assistir. Mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre outros cuidados que as pessoas que cuidam de quem tem gastrostomia devem observar diariamente. E para começar, eu vou revisar um pouquinho sobre o que é gastrostomia. Gastrostomia é aquela estomia que é feita na região do estômago para permitir a alimentação de pessoas que não conseguem, que não podem se alimentar por via oral. Então, são várias as situações que impedem que uma pessoa se alimente por via oral. Doenças neurológicas, alguns tipos de câncer, doenças do esôfago. Então, a gastrostomia é uma alternativa quando a pessoa não consegue se alimentar por via oral. Na prática, a gente tem dois tipos de gastrostomia. A gastrostomia do tipo sonda e a gastrostomia do tipo bottom. Na gastrostomia do tipo sonda, você tem duas extremidades. A extremidade que vai ficar dentro do estômago, que pode ter um balão ou um disco. O balão ou o disco serve para fixar a sonda de gastrostomia no interior do estômago, para impedir que ela saia pelo orifício. Na outra extremidade, a gente tem as vias de infusão de alimento, de medicamento e a via de enchimento do balão. Então, se for uma gastrostomia tipo sonda balonada, ela vai ter a via de enchimento do balão. Se for uma gastrostomia que tem um disco ao invés de um balão, ela não vai ter essa via de enchimento do balão. E além das extremidades, você tem uma peça que fica aqui no meio do catéter, que é o retentor externo. Então essa peça, esse retentor externo, pode ser em formato circular, pode ser em formato triangular, quadrado. O formato ele varia muito de uma marca, de um fabricante para o outro. Mas o objetivo do retentor externo é manter o catéter de gastrostomia no local correto. Então, você deve observar a posição do retentor para que ele fique justo, ele fique encostado no abdômen. A posição do retentor deve ser rente à pele do abdômen. Ele não pode ficar folgado, para que o catéter não fique balançando, e ele não pode ficar muito apertado, pressionando a pele do abdômen. E por que isso? Porque quando você deixa essa peça distante do abdômen, esse retentor, esse disco retentor muito folgado, o balanço, o movimento do catéter vai abrindo o orifício da gastrostomia. E esse orifício, se ele for dilatado, isso vai causar um vazamento do conteúdo gástrico. Então, à medida que o catéter fica se movimentando, fica balançando, ele pode dilatar o orifício da gastrostomia, o que vai predispor a vazamento de conteúdo gástrico, que vai gerar dermatite. A umidade, o pH do conteúdo gástrico, tudo isso irrita a pele. Então, vai formar uma dermatite ao redor da gastrostomia. E também esse movimento de fricção do catéter no orifício, na pele ao redor, vai estimular uma reação inflamatória, que vai formar um granuloma. A hipergranulação, a formação do granuloma no orifício da gastrostomia, é por conta dessa fricção do catéter no orifício, no tecido, na mucosa, e a umidade. O vazamento, tudo isso irrita a pele e pode levar à formação do granuloma. Então, um cuidado simples, porém muito importante, é você observar a posição do disco do retentor externo. Aqui eu estou colocando uma fitinha só para prender ele melhor no local, mas geralmente no paciente a gente nem precisa desse recurso da fitinha. É só você ajustar a peça rente ao abdômen que ela fica bem posicionada. Então observa, não pode ficar folgado, nem pode ficar apertado, pressionando para não levar uma lesão por pressão, não machucar essa pele. Outro cuidado é na limpeza. Então no momento do banho,
quando o paciente já está em casa, essa limpeza deve ser diária e a gente aproveita o momento em que o paciente vai tomar banho. Lava com água, sabonete e depois seca com uma toalha. Observa se essa pele ao redor da gastrostomia, se ela está limpinha, se ela está saudável, se tem algum sinal de vazamento, de dermatite, de granuloma. A gente observa no momento do banho se a pele ao redor, se ela está saudável ou se tem alguma complicação. É importante essa observação porque a gente tem tratamentos para cada situação dessa, para dermatite, para o granuloma, a gente tem como intervir, a gente tem como resolver essa complicação. Mas é importante observar, é importante fazer essa inspeção diária no momento da limpeza, do banho do paciente. E outra dica, principalmente para os pacientes que usam bottom, uma vez ao dia, faz uma rotaçãozinha no catéter. Essa giradinha que você dá no catéter, no tipo bottom, no catéter de gastrostomia, evita a aderência do catéter à pele, à mucosa do orifício. Então aproveita no momento do banho que você vai limpar a pele, que você vai examinar, que você vai observar o orifício, aproveita e faz essa leve rotação do dispositivo para evitar a aderência dele na pele. E o terceiro cuidado é com a lavagem do circuito. Então, depois que você terminar de administrar a alimentação ou medicamento, você vai vir com uma seringa e vai lavar o catéter, o circuito da gastrostomia, com uma seringa de água. Então, você injeta uma seringa de água para que os resíduos de alimento ou de medicamento sejam lavados do circuito. É muito importante esse procedimento porque a obstrução do catéter de gastrostomia é uma das situações mais comuns para quem cuida, para quem usa gastrostomia. É geralmente o que acontece, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros meses, que as pessoas não estão muito familiarizadas com esse cuidado. Então, fez a alimentação, administrou o medicamento, dá aquela lavada com uma seringa de água para a gente deixar esse circuito sempre pérvio, sempre livre de obstrução. E fechar o circuito. Não está usando, não está administrando alimento nem medicamento, o circuito está lá parado, você vai fechar o circuito, vai fechar a gastrostomia. Alguns catéteres têm um clamp, como se fosse uma presilha aqui no meio. Esse clamp, essa presilha, é justamente para ocluir, para vedar o circuito. E outros, como no caso do meu aqui, tem uma tampinha na ponta da via de administração. Então, terminou de utilizar, lembra de fechar, de clampear o circuito ou de fechar, de tampar a via, para que você não tenha um retorno, um refluxo de conteúdo gástrico, de medicação, de alimento. Quando você esquece a gastrostomia aberta, você tem esse retorno do conteúdo gástrico que vai sujar a roupa, vai desperdiçar o alimento ou o medicamento que você acabou de infundir. Então é um cuidado simples, mas que muitas pessoas esquecem. Então a gente precisa reforçar. E você, já cuidou de pessoas que usam gastrostomia? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!